Olá, meu nome é Lucas Pedro e eu estou aqui para mais uma reflexão da vida cristã, da minha vida cristã pessoal e do que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Ultimamente eu tenho refletido na carta de Paulo aos Colossenses, tenho mergulhado nessa carta, que é um método que eu tenho feito com alguns livros, ao contrário de dar aquela leitura panorâmica na Bíblia, que tem o objetivo de ler, por exemplo, a Bíblia toda em um ano. Eu tenho feito diferente, eu tenho feito essa experiência de mergulhar em alguns textos bíblicos. E um texto bíblico que me chamou muita atenção nessa carta aos Colossenses é o texto que está no capítulo 3. Diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando eu li esse texto, eu lembrei de uma experiência não muito positiva que eu tive em casa, que é um dos motivos de lamento da minha esposa para comigo, quanto a mim, que é o seguinte: eu estava tomando banho e quando eu estou tomando banho, quando eu tenho qualquer tempo livre, eu normalmente fico absorto, eu fico alheio às coisas que estão acontecendo ao meu redor, pensando nos meus textos, pensando nas minhas reflexões, faz parte da minha personalidade isso. E no banho não é diferente, estava ali tomando banho, mas totalmente alheio às coisas que estão ao meu redor. E do nada eu resolvi olhar para o teto do meu banheiro. E ao olhar para o teto do banheiro, eu percebi a situação precária do teto do meu banheiro. Porque nas últimas chuvas fortes que atingiram aqui a nossa região, teve uma infiltração no forro da minha casa e o teto do meu banheiro foi totalmente prejudicado. E eu lembrei, ao olhar para o teto do banheiro, que a minha esposa já tinha me falado várias vezes da situação do teto e já tinha me falado da preocupação dela, que a gente precisa ver alguém para lixar o teto do banheiro, para repintar o teto do banheiro. Naquele momento que eu olhei, de fato, para o teto do banheiro e para a situação do teto do banheiro, eu comecei a pensar nas soluções, comecei a pensar que eu não tenho tempo para fazer aquilo, então que eu preciso contratar alguém para fazer aquilo e resolver aquela pendência que a gente tem em casa. Quando eu lembrei dessa experiência e conectei com o texto bíblico que eu acabei de ler, eu me dei conta de que a situação da igreja hoje, com as coisas de Deus, com as coisas do alto, que é o que o autor aqui, que é o que Paulo está falando, é a mesma situação minha. Nós, cristãos deste presente século, temos olhado muito pouco para as coisas do alto. Muito pouco. Nós estamos absortos nas nossas coisas, nas coisas terrenas, que são justamente as coisas que Paulo nos diz para nós não nos preocuparmos, não olharmos tanto. Esse olhar, essa falta desse olhar para as coisas do alto, que numa interpretação mais prática seria olhar para as coisas do reino de Deus, para as demandas do reino de Deus atuais, para as coisas da igreja que são pontuais, que são necessidades reais da igreja, nós cristãos, nós Igreja de Cristo, estamos lentamente nos distanciando das coisas do alto. É interessante que quem tem mais de 40 anos, como eu tenho, sabe
historicamente, acompanhou historicamente esse distanciamento que as famílias cristãs, que os cristãos estão tendo da igreja cristã, das coisas da vida cristã, das reuniões de oração, dos estudos bíblicos, do próprio conhecimento da palavra de Deus. É algo nítido, é algo visível e qualquer pessoa que tem mais de 40 anos sabe olhar para o passado e dizer que nós éramos mais crentes. Nós éramos mais ativos nas coisas de Deus. Talvez alguém que esteja ouvindo eu falar isso pense assim, Lucas, talvez você está tendo um discurso muito igrejeiro e talvez essas pessoas não estejam tão distantes de Deus, mas simplesmente distantes da igreja. Mas o fato é que essa ideia de que as pessoas podem estar próximas das coisas do alto, mas longe da igreja física, da igreja terrena, da igreja que acontece de fato aqui nesse plano onde nós estamos, esse papo é uma tremenda furada. Porque se nós não estamos próximos da igreja física, se nós não estamos investindo tempo em tempo de oração com os irmãos, se nós não estamos investindo tempo de estudo bíblico com os irmãos, se nós não estamos investindo tempo na igreja de Cristo, tudo indica que nós não estamos investindo tempo nenhum, que nós não estamos olhando em tempo nenhum para as coisas do reino de Deus. Eu temo que em poucas décadas nós cristãos, principalmente nós cristãos históricos, reformados, seremos considerados cristãos nominalistas se nós continuarmos nesse percurso que nós estamos percorrendo, que é o percurso que nós percorremos nas últimas décadas, de distanciamento e de falta de olhar para as coisas do alto. O texto diz que esse olhar é um procurar, não é simplesmente um olhar de contemplação, é um procurar, é um buscar. E não é só um buscar, mas é um manter o pensamento. Ou seja, quando eu olhei para o teto, trazendo aqui a metáfora de novo que eu usei do banheiro da minha casa, quando eu olhei para o teto do banheiro, a questão não é só olhar e constatar, é olhar e ocupar o meu pensamento, e ocupar a minha prática, o meu tempo para resolver aquela questão. E é exatamente isso que está em falta hoje na igreja cristã. Esse investir o tempo, esse investir a energia nas coisas do reino de Deus. Sem dúvida, isso tem diminuído progressivamente nos últimos anos. Isso me preocupa olhar para as novas gerações e por isso que eu estou aqui refletindo sobre isso. Por isso que eu compartilhei dessa mensagem com a minha igreja. Porque nós precisamos voltar a olhar para as coisas de Deus, para as coisas do alto. Nós precisamos voltar a ser rotineiramente e eticamente crentes, cristãos, pessoas e famílias que se definem pelo dia a dia como crentes em Cristo Jesus, porque fazem coisas de crente, porque idealizam coisas de crente e praticam coisas de crente. É a única forma de nós sermos sal e luz nesse mundo. A única forma de nós sermos agentes transformadores de Deus nesse mundo, embaixadores do reino de Deus, é seguindo esse método positivo de Paulo, que começa com essa busca, com essa procura e com esse investir do pensamento nas coisas do reino de Deus. Se você continuar a leitura
dessa carta, você vai ver que Paulo traça um processo de despir-se das coisas do mundo, e a metáfora que ele usa é essa mesma, é tirar a roupa do mundo e vestir-se das coisas do alto, das coisas de Deus. Mas eu quero dar ênfase só para esse cerne da metodologia de Paulo, que é o buscar, é o investir o pensamento, é o olhar, é o perceber as coisas, as demandas, as necessidades do reino. E quando a gente fala disso, parece até que Deus precisa de nós, mas não, a gente sabe que não é essa a verdade. Não é uma questão de necessidade de Deus da nossa ajuda, do nosso esforço, mas é uma questão de que Ele, por sua graça, nos demandou coisas do reino de Deus. Tem coisas do alto que Ele dedicou a nós para que nós participássemos do reino de Deus. E é a respeito dessa nossa participação, é sobre isso que nós devemos investir o nosso olhar, a nossa vontade, as nossas energias e o nosso tempo. Então, quero deixar essa reflexão para você. Olhe para as coisas do alto, no sentido de procurar as coisas do alto, no sentido de buscar as coisas do alto, e mantenha o pensamento nas coisas do alto. Em resumo, sejamos crentes. Transformai-vos.